Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sávio Batista, eu sou médico, também eu trabalho como pesquisador aqui nos Estados Unidos. E eu vou explicar nesse vídeo por que o médico não vai virar Uber, como muita gente sai falando, ou tem várias brincadeirinhas ou piadinhas nesse sentido. Vou explicar para vocês, a partir de uma perspectiva lógica, racional, de por que o médico não vai virar Uber, tá? Bom, vamos lá. O modo mais fácil de você pensar as coisas é pensar no modo estático, né? Então, quando você tem uma alteração, você acha que a coisa vai continuar tudo igual e só vai mudar aquilo que você falou, né? Então, esse modo de pensar muito simples é o modo de pensar que você fala, olha, se você tem tantas vagas de medicina, se você agora tem muito mais médicos, né? E cada vez a gente sabe que de fato tem mais médicos, se formam mais médicos, então, naturalmente, o médico ele não vai conseguir ocupar aquilo tudo, vai sobrar médico, e esses médicos vão virar Uber. Pronto, é assim que funciona e acabou. Essa é a minha grande teoria, né? E é assim que eu vou prever o futuro, né? Só que não é assim que funcionam as coisas, tá, gente? Não é assim que as coisas funcionam, tá? As coisas, elas são dinâmicas. Então, quando você tem uma alteração, você vai modificar uma série de outras coisas. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo como que isso pode ou tende a acontecer ao longo do tempo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quando você tem muita oferta e pouca demanda, o que acontece com aquele excesso? Ele migra, entende? Então, a primeira coisa é você achar que o médico ele vai continuar sendo somente médico. Não. Gente, a medicina tem tantas áreas de atuação, né, dentro da própria medicina, que o médico ele não precisa só fazer residência médica. Ele tem várias possibilidades. Eu vou pegar um exemplo para vocês de uma área que talvez você tenha um excesso de pessoas formadas naquilo. Vamos pegar o biólogo, por exemplo, né? O biólogo, ele tem um trabalho natural dele lá como biólogo. Só que ele também pode virar um pesquisador. O médico, a mesma coisa. Então, você forma em medicina, você virar pesquisador. E aí, olha só que interessante. Você vai tomar a vaga, né? Você vai competir agora, né? Não sempre você vai tomar, mas você vai competir com o farmacêutico. Você vai competir com o biomédico para aquela vaga de pesquisa. Tá vendo como o mundo não é estático, não é uma coisa linear? Ah, se eu não tiver vaga na medicina, então eu vou ser Uber. Não. Você vai agora migrar para outras áreas. Essas áreas talvez te paguem menos? Sim. Talvez essas áreas paguem menos. Ok. Né? Mas você ainda ganhando um salário. Ok. Entende? Então é isso que vai acontecer. O médico, ele vai deixar de ser médico e ele vai migrar para outras áreas. Tá? Ele vai fazer outros concursos. Né? Quantos concursos você não vê aí, né? Que são de outros profissionais, e outros profissionais acabam ocupando. O médico ele vai começar a ocupar essas vagas, tá, gente? O pessoal vai formar e vai ocupar essas vagas. É simples assim. Entendeu? Então você vai ter uma expansão desse mercado. Entende? O médico ele só vai se adaptando. Né? Pensa só, o nutrologista, é claro que ele não exerce a mesma coisa de um nutricionista, mas ele vai começar pegando o espaço da nutrição. Ele vai expandir muito mais ali. Entende? O psiquiatra vai expandir muito mais ali na psicologia. E ele vai competir com essas pessoas, entende? Então assim, você tem uma mudança do mercado, o mercado ele vai se alargar, né? As possibilidades vão se aumentar, né? E essa é a segunda coisa, as possibilidades elas também vão aumentar. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa forma engenharia. O que ela aprende na faculdade de engenharia não tem nada a ver com muitas vezes o que ela vai trabalhar na frente, né? Então hoje a gente tem uma ideia muito simples do médico que forma para ser médico propriamente, né, para atuar diretamente com medicina. Mas esse cara pode formar e virar, por exemplo, um executivo, né? E aí, dentro do mercado de saúde, você tem vários enfermeiros que são executivos, tem vários farmacêuticos que viraram executivos, né? Tem vários biólogos que viraram executivos, dentistas que viraram executivos, né? Vários desses profissionais que talvez são executivos dentro da área da medicina. O que vai acontecer quando você tem uma oferta maior de médicos? É que os médicos vão ocupar essas vagas, né? Então você vai ter um caminho que é do médico formado para virar executivo. Qual executivo? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. É comum às vezes você ter, né, como diretor de um hospital, um enfermeiro, por exemplo. O médico ele pode ocupar essa vaga, né? Com oferta maior de médicos, naturalmente os médicos vão migrando ali e tende sim também a ocupar essas vagas, entende? Você tem executivos que são de planos de saúde, são executivos de farmacêuticas, né? Que vários outros profissionais, eu não vou falar, mas são várias outras profissões,
acabam pegando, da área da saúde, né, das biológicas e da saúde, que acaba pegando. O médico vai agora formar em medicina e também vai pegar essas vagas. Talvez você não vai ganhar tanto quanto o médico, mas você continua ganhando muito bem e tem um salário ok. Você vai seguir por esse caminho, tá? Então, esse é o segundo ponto. Você vai migrando para áreas que você nem fazia ideia que você poderia estar fazendo. E que outras profissões já perceberam isso e fazem isso. Entende? Por que tem essa discussão do dentista fazer botox e tal? Porque é isso. Viu que tinha que expandir a área e eles começaram a entrar e competir com a gente. E é isso que a gente vai acontecer. A gente vai competir com as outras áreas. Vai ocupar, talvez, vagas que outras áreas teriam uma tendência maior para ocupar. Isso também vai acontecer dentro do mercado médico. Dou um exemplo para vocês. Professor universitário. Quantas vezes você não teve, talvez, aquela aula que era até de medicina ou um tema relacionado à medicina, só que você não tinha médico, né? Quem faz faculdade numa cidade mais do interior, né? Um lugar mais afastado, às vezes quem dá aula, que deveria ser do médico, não é o médico, mas é um biomédico, por exemplo. O médico vai começar a ocupar essas profissões de ser professor universitário, de cadeira básica de medicina, por exemplo. Entende? Então você vai ter essa migração também da coisa, entendeu? Isso é muito importante você pôr na cabeça, tá? Essa é uma tendência que vai acontecer, tá? A terceira coisa é o seguinte: quando o médico ele ganha menos, ele vai ganhar menos, vou explicar depois em outro vídeo por que o médico ele tende assim, óbvio, naturalmente, a ganhar menos. Olha só, pensa que para você ter um médico, você gastava 30 mil reais, um exemplo. Talvez daqui 5, 10 anos, para você ter um médico, o custo, né, de ter esse médico seja de 15 mil reais. Então antes eu tinha uma vaga para médico, porque é o que eu conseguia sustentar, né? Então eu sou um prefeito de uma prefeitura, eu consigo ter um médico. Se agora o valor desse médico é a metade, eu posso ter agora 2 médicos. Entende? Por quê? Porque o valor do médico diminuiu. Então você vai ter uma ampliação das vagas. Paciente tem, né, gente? Quantas pessoas você não conhece que talvez está na fila há 6 meses, 1 ano, para fazer um procedimento? Paciente tem, entendeu? Então vai ter também essa adaptação do mercado, que é você baratear o preço e aumentar a minha oferta de profissionais. Vai ter mais vagas para ser médico. Vai ganhar menos, mas vai ter mais vagas para ser médico. Essa é uma adaptação natural do mercado. Entende? O médico ele não vai simplesmente virar Uber em um cenário em que tem muito paciente precisando de médico. Muito paciente precisando de médico. Entende? Então você vai ter uma adaptação do mercado. O quarto ponto que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: todo mundo precisa de médico, né? Existe um uso muito baixo do que o médico poderia oferecer, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine a Dona Maria, que mora em Alphaville. A Dona Maria, ela vai no dermatologista, ela faz acompanhamento com o cardiologista, ela vai no nutrólogo, ela tem vários médicos que ela pode acompanhar. Agora você pega a Dona Maria, que mora, né, em uma situação de maior pobreza, que não tem essa condição de talvez estar buscando o serviço médico. O que vai acontecer com ela? Ela só vai num médico a cada vários meses. É muito mais difícil o acesso para ela. Mas espera, a partir do momento que você populariza o serviço médico, essa pessoa vai conseguir ir em mais médicos. Sim. Então, a necessidade de médicos vai aumentar também, exatamente por essa adaptação do mercado. Entende? Isso é muito simples de você pensar, pensando da seguinte maneira. Pensa que para você ter uma coisa que era muito caro, né? Você só podia ter aquela coisa. Agora você pode ter 3, 4, né? Antes eu comprava uma roupa. Agora eu posso comprar 3, 4 roupas porque o preço da roupa baixou. Entende? E aí eu vou conseguir usufruir muito mais do serviço médico como um todo. O acesso do médico vai naturalmente ficar mais popular, né? Então vai ter muito mais vagas do que você imagina. E aí isso entra exatamente numa quinta coisa que eu queria falar para vocês. Cada vez mais o Brasil vai ficar mais velho. Por exemplo, eu tenho agora 25 anos de idade.
eu vou no médico nunca, praticamente. Porque, bom, não tem muita necessidade. Agora, você pega eu com 50 anos. Eu já tenho que fazer o screening de algumas doenças, já tenho que acompanhar com outro médico. Talvez eu vou desenvolver o sintoma, talvez eu vou ficar doente em alguma coisa. Eu tenho uma necessidade de médicos muito maior. Agora, eu com 70 anos, muito mais. Eu com 80 anos, muito mais. Eu com 90 anos, muito mais. Quando você fala de porcentagem, né, então, por exemplo, olha só, aumentamos a necessidade de médicos para 20%. Parece pouco, né? Mas quando você multiplica isso por milhões de pessoas ficando velhas, cada vez mais você vai precisar de médico. Entende? Então perceba, a necessidade de mão de obra de médicos vai só aumentar. As coisas não são estáticas, o pensamento ele não é estático. Ah, mas aí você está falando que o médico vai ganhar menos. Sim, vai ganhar menos. Talvez o que a gente poderia pensar do médico é a analogia do dentista, né? Você tem cada vez mais dentistas, hoje as pessoas podem ir no dentista muito facilmente. O dentista não ganha tanto quanto ganhou antes, continua ganhando bem, classe média, ok, né? Tem dentistas que ganham muito, tem dentistas que trabalham ali a nível popular. Mas o acesso à odontologia no Brasil é muito alto, comparado a vários outros países aí que a gente vê. Essa é a perspectiva que vocês têm que ter da medicina. Perceba que são camadas e mais camadas a serem trabalhadas. Outra perspectiva, por exemplo, a carreira do médico militar. Hoje, talvez o médico não tenha tanto interesse em seguir uma carreira como médico militar. Num cenário em que você tem mais médicos, vai ter uma busca maior por essa carreira. O médico e seguir a carreira militar. Entende? O custo do médico sendo menor, você pode ter mais vagas de médico militar. Você entende como a coisa não é simples, não é A para B, mas quando você muda uma coisa, você muda uma série de outras coisas. Entende? E uma última coisa, que é uma coisa assim, para vocês pensarem mesmo, é que é o seguinte: hoje, a visão de você formar em medicina é uma visão de formei em medicina, vou ser médico. Essa é a cabeça, né, da pessoa. A pessoa que formava em engenharia, por exemplo, há muitos anos, formei em engenharia, vou ser engenheiro, beleza. Hoje, como é que é no mercado da engenharia? Como que é em vários outros mercados? A pessoa forma naquilo, não necessariamente ela vai trabalhar com aquilo. A pessoa formou em engenharia civil e vai trabalhar no mercado financeiro. O médico pode trabalhar também no mercado financeiro. Formei em engenharia para fazer um concurso de federal, por exemplo, né? Eu quero ser policial federal, preciso de uma faculdade. Você pode ser médico e fazer um curso federal, né? Ou qualquer outro concurso que exija nível superior. Entende? Você não precisa ficar somente ali nessa perspectiva. Você entende? Você entende como a coisa ela é muito mais complexa? É uma série de cadeias de coisas que vão surgindo e o mercado naturalmente vai se adaptando aos poucos. Não estou dizendo que o médico vai ganhar a mesma coisa que ele ganha hoje, não estou dizendo que você vai necessariamente continuar como médico, mas que quando você forma em medicina, você pode fazer um tanto de coisas. E a profissão médica, a profissão te permite ser tudo praticamente, né? Você sendo médico, você pode ser quase que tudo praticamente, né? E aí, você fala assim, não, mas e a IA na medicina? Olha, se o médico está preocupado com a IA, cara, você pode ter certeza que todas as faculdades com graduação, que tem essa graduação, ou praticamente todas, tem que se preocupar muito mais. Porque a área de atuação do médico ela é muito ampla. Dentro da medicina já é muito ampla, dentro da área da saúde, mais ampla ainda. Aí você pega tudo isso que eu falei, mais ampla ainda, e o médico não necessariamente precisa trabalhar nisso. Ele pode simplesmente trabalhar em outra coisa. Por exemplo, aqui no canal da Comunidade MB eu fiz uma live com o Dr. André Quadros, que é um médico que trabalha com ciência de dados. O cara formou em medicina, colega meu, formou em medicina e hoje trabalha como cientista de dados. Mas ele é médico. Sim, tem como? Tem como. Ele fez isso. Tem médicos que viram empreendedores e vivem somente como empreendedores. São médicos que trabalham somente com plano, são executivos. Tem médicos que vão trabalhar direto no mercado financeiro. Gente, eu conheço médicos que trabalham no mercado financeiro. Como qualquer outra profissão tem essas pessoas. A medicina vai ter cada vez mais essas pessoas. Só que você é médico. Você gosta de estudar. Você é uma pessoa que muitas vezes é movida a desafios. Então, para você, talvez seja muito mais fácil essa adaptação no mercado, né? A faculdade de medicina, querendo ou não, ela te prepara a estudar muito, a se adaptar muito, a ter que vencer vários desafios, né? É um filtro, muitas das vezes, querendo ou não também,
Então você também vai estar preparado para essas coisas. Toda essa preocupação que as pessoas trazem, ai meu Deus, agora eu tô lascado, né? Calma, calma. Também não é assim. Pensa a níveis muito mais profundos a coisa, tá? É essa discussão que você tem que começar a pensar e é nisso que você tem que pensar a discutir, tá? Eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou explicar para vocês como eu vejo o mercado da medicina daqui para frente e como que você pode se planejar nisso aí, tá? Vou colocar aqui o vídeo assim que eu gravar aqui embaixo para você ver e você vai acompanhar essa minha lógica a partir do que eu vejo do mercado, tá bem? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Cuidado, não necessariamente o médico vai virar Uber, né? Esqueça essa discussão. Se isso está atrapalhando seus estudos, se você está preocupado com isso, fica tranquilo. Tem muito mais coisa dentro do mercado que você agora não está vendo, mas eu te garanto que, olha, é muito mais do que isso. Isso é uma das coisas que a gente trabalha no nosso módulo de carreira médica na comunidade MB. Aumentar as suas perspectivas sobre carreira dentro da medicina para você tomar boas decisões e seguir um excelente caminho aí nessa profissão maravilhosa que é a medicina, tá bem? Se você gostou do vídeo, dá um like, manda para aquele teu amigo da faculdade que está preocupado, algum outro colega teu, e coloca aqui nos comentários o que você acha e também de outras possibilidades que o médico pode seguir também, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais, valeu!